Amados, é muito bom ter vocês por aqui. Se você ainda não me conhecia, muito prazer, meu nome é Alexander Augusto, sou professor de Direito Administrativo e algumas outras disciplinas. Eu estou aqui para te mostrar o ponto que mais derruba os candidatos dentro de licitações, e é exatamente dispensa e inexigibilidade. Com o quadro que nós vamos fazer, você vai conseguir fechar a grande maioria das questões, independentemente da leitura dos dispositivos que falam da dispensada, dispensável e inexigível. Antes de chegar a esse quadro, eu vou te mostrar algumas regras relativas a processo licitatório e licitação, algumas regras muito importantes sobre serviços públicos, e aí então a gente faz o nosso quadrinho bem especial. Bom, aqui nos comentários abaixo você vai ter um PDF para você poder acompanhar essa aula, imprima, vai ser bem importante, e também um PDF com questões, para que você possa verificar que aquilo que a gente fala aqui é exatamente o que está nas provas. Então, para a gente poder expandir esse conhecimento, eu já vou te pedir desde agora o seu like aí, o seu joinha no vídeo, deixa o seu comentário e encaminha isso para outro colega. À medida que a gente pode encaminhar o conhecimento para alguém, a gente também cresce. Então, vamos comigo? Deixa aí o seu like, o seu comentário e encaminha para alguém. Então, acompanha comigo que a gente vai falar aqui de dispensa e inexigibilidade. Eu quero você gabaritando esse assunto na sua prova. Vem cá! Em quais casos não há licitação? Significa que não há processo licitatório? O que diferencia a dispensa da inexigibilidade? E aí nós temos dois detalhes para trabalhar aqui. Então, em quais casos não há licitação? Olhe que aqui, quando não há licitação, é porque nós temos aquilo que nós chamamos de contratação direta, né? Dispensa ou inexigibilidade. Já vamos estabelecer aí essas distinções. Significa que não há processo licitatório? Não, calma, são coisas diferentes. Vejam vocês que quando a gente fala de processo licitatório, eu estou diante de um gênero, licitatório. O processo licitatório, vejam vocês, ele começa numa fase que a gente chama de fase interna. Fase interna. Essa fase interna, dentro da administração pública, eu vou indicar o que eu preciso, eu vou indicar o recurso orçamentário, muito importante, artigo 14, cai muito em prova. Nenhuma compra será feita sem a caracterização do seu objeto e a indicação do recurso orçamentário, está lá no artigo 14. Eu vou ter a autorização lá da autoridade competente para instaurar o processo administrativo, vamos instaurar o processo administrativo, e aí tem toda uma sequência. Por exemplo, vamos nomear a comissão de licitação, vamos fazer o edital, fazer o convite, escolher o tipo, escolher a modalidade, ou vamos verificar que não é caso de licitar, vamos verificar que é caso de contratar diretamente. Então, olha, daqui eu posso ter dois caminhos. Ou eu passo para essa que eu falei para vocês, contratação direta, contratação direta. O que é essa contratação direta que eu falei? Dispensa ou inexigibilidade. E aqui, a lei vai dizer que você não pode simplesmente contratar uma empresa sem licitação e não explicar nada. Você tem que explicar. Então, nós vamos ter aqui o procedimento, procedimento de justificação. Esse procedimento de justificação, ele está previsto lá no artigo 26 da 8666. Lá tem esse procedimento de justificação. Você vai explicar por que não licitou, por que comprou com aquela empresa, por que pagou esse preço. Tudo vai ser explicado nesse procedimento. Bom, e aí tem depois um parecer jurídico, a autorização do chefe para adquirir esse material sem a licitação. E aí o artigo 54, parágrafo 2º, também é muito importante, que diz que eu tenho que observar o ato de autorização e a proposta que foi feita pela empresa. Bom, agora, se nós vamos seguir a regra, né, de fazer uma licitação, nós falamos que vamos para a fase externa. Fase externa. Aqui, então, é que nós chamamos de licitação. Licitação. Você pode encontrar como fase competitiva, alguma coisa do tipo. E aqui, então, o artigo 43, ele resume para a gente a sequência das coisas, né? Simplificando, não 86620, só simplificando. Seria a publicação do edital,
depois apresentação dos documentos, aí cabe recurso, exame das propostas, cabe recurso, depois homologação e depois adjudicação. Então, basicamente, essas 5 etapas na fase externa. Quando eu não tenho licitação, significa que eu não tenho a fase externa. Não significa que eu não tenho um processo licitatório. Porque eu tenho essa fase interna, eu tenho esse procedimento de justificação. Tanto, isso aqui já caiu em prova, hein? Tanto é que quando a gente fala de licitação dispensada, dispensável e inexigível, o que é dispensada, dispensável ou inexigível é a licitação em si. Você vai verificar isso no artigo 17 da 8666, 24 e 25. Já vamos colocar eles aqui. Então, cuidado. Não ter licitação significa que nós não temos a fase externa. Não significa que nós não temos o processo licitatório. Cuidado, já vi isso em prova. Muito bem. Posso passar adiante? Amados, aqui eu coloquei assim, o que diferencia dispensa da inexigibilidade, mas aí eu vou abrir um outro ponto para falar disso. E eu coloquei superfaturamento, serviços públicos. O que será que eu quero te mostrar com isso? Preste atenção. A Constituição, a nossa amada e querida Constituição, nossa lei maior, ela diz para a gente que a regra é que nós tenhamos a licitação. Então ela fala, ó, a regra é a licitação. Agora, essa regra admite exceção? A própria Constituição diz pra gente. A Constituição diz assim, ó, é possível sim exceção. E aí a Constituição diz, a exceção está prevista em lei. Prevista em lei. Então, o artigo 37, inciso 21 da Constituição, vai dizer, ressalvados os casos previstos em lei, então, ele traz a ressalva para a lei. A licitação e contratação é obrigatória, etc. e tal. 37, 21. Essa exceção, ela comporta o quê? A exceção, ela fala para a gente exatamente da contratação direta. A exceção é exatamente a contratação direta. E quando eu falo de contratação direta, eu fiz questão de te mostrar que isso envolve 2 assuntos. Quais são eles? Dispensa ou inexigibilidade. Dispensa ou inexigibilidade. Então, esses são casos de contratação direta. Amados, é exatamente aqui, nesse ponto da contratação direta, que eu preciso te mostrar a história que está prevista no artigo 25, que fala de superfaturamento. Superfaturamento. Se a sua prova falar alguma coisa relacionada a superfaturamento, saiba que ela quer saber o seguinte. A lei diz, se houver superfaturamento nessa contratação direta, haverá uma responsabilidade solidária, ó, vou colocar aqui pra gente. Responsabilidade solidária entre o agente público responsável pela contratação, e aquele que foi contratado, né? O prestador ou fornecedor do serviço. Vou colocar, para simplificar, contratado. Professor, o que significa essa responsabilidade solidária? Significa que o dano que foi causado à administração, o dano que foi causado ao erário, o dano que foi causado à fazenda pública, esse dano é de responsabilidade dos dois. Tanto do agente público, como da empresa que foi contratada, desse prestador ou fornecedor do serviço. Ou seja, causou-se um dano à administração de R$1 milhão. Um produto que valia R$10 foi vendido por 100. Na soma, o dano causado ao erário
é de R$ 1.000.000. Quem responde por esse 1 milhão? Eu divido metade agente público, metade empresa contratada? Não. Esse 1 milhão é de responsabilidade dos dois. Quem vai pagar? Quantos mil eu vou tirar de um, quantos mil eu vou tirar de outro? Isso é irrelevante. É de responsabilidade dos dois. Então, nesse detalhe, aqui eu já te mostro a regra e a licitação. Tenho as exceções que estarão previstas em lei, dispensa inexigibilidade. Nessas exceções, que são os casos de contratação direta, se houver superfaturamento, responsabilidade solidária. Então, guarda isso. Superfaturamento, se a sua prova falar de superfaturamento, você tem que encontrar a responsabilidade solidária na questão. Ok? Posso passar adiante? Diz aí para mim, posso passar? Sim ou não? Sim ou sim? Sim ou é claro? Presta atenção no detalhe. Essa informação que eu acabei de te dar, vou até colocar aqui com uma outra cor, ela vem lá do artigo 37, inciso 21 da Constituição. Essa do superfaturamento está no artigo 25 da 8666. Muito bem. Agora eu quero te mostrar uma outra informação que também está na Constituição. A Constituição diz para a gente que, ó, CF, também Constituição, também cai em prova, hein? A Constituição, deixa eu escrever aqui, um pouquinho mais em cima. CF. Ok. Lá no artigo 175, artigo 175, ela fala para a gente sobre a prestação de serviços públicos. Preste muita atenção nesse detalhe. Ela diz assim, ó, quando se tratar de serviços públicos, nós podemos ter uma prestação direta pelo Estado, prestação direta, ó, prestação direta, ou nós podemos ter uma prestação de serviço público indireta. E aí é o seguinte, na verdade isso aqui é uma classificação que vem da doutrina, né? Mas você já vai entender onde eu quero chegar e eu te mostro o 175. Quando a prestação ela é indireta, muita atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Muita atenção, amados. Se você tem uma prestação indireta do serviço público, você pode estar diante de uma concessão de serviço público, você pode estar diante de uma permissão de serviço público, e você pode estar diante de uma autorização de serviço público. Ok? Concessão, permissão ou autorização. O ponto aqui que é muitíssimo importante para a gente é que a Constituição diz a prestação do serviço público pode ser feita de forma direta pelo Estado ou presta muita atenção, sempre através de licitação por meio de concessão ou permissão. Vamos lá? Olha aqui. A Constituição diz que, no caso de concessão, no caso de permissão, concessão ou permissão, o que a Constituição falou? Que é muito importante para a gente. Olha a palavrinha que ela usou. Sempre. 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 Através de licitação. Note que ela só falou da concessão e da permissão. Ela não falou da autorização. Então, para a autorização, não entra nessa regra. Você pode fazer uma licitação ou pode contratar sem licitação. A questão é, concessão e permissão é sempre através de licitação. Vale a pena a gente marcar esse sempre aqui, porque eu sempre, na hora da prova, eu sei que dá um medinho, dá um medo, né? Note você que quando ele fala que é sempre através de licitação, na concessão e na permissão, olha isso. Eu posso falar de dispensa ou de inexigibilidade nesses casos? Dispensa
ou inexigibilidade? Pode? Não pode, né? Por que não pode? Porque a Constituição falou sempre. Se ela usou o termo sempre, é sempre, não tem conversa. Não tem conversa. Então isso cai em prova, isso aqui derruba muita gente em prova, porque eu sei que dá um medinho, dá um cagaço. Então, preste atenção. Concessão e permissão de serviço público sempre através de licitação. Você quer que eu te dê uma dica aqui que envolve serviços públicos? Pode anotar aí no seu material, anota no cantinho. Ó, tanto a concessão como a permissão, são sempre feitas por meio de contrato. Vou colocar isso aqui, eu vou rabiscar o nosso material, mas é por uma boa razão. Pode ser? Pode ser? Ó, tanto a concessão como a permissão são feitas sempre através de contrato. Note que eu estou falando de concessão e permissão de serviço público. Porque se eu fosse detalhar um pouquinho mais, em um outro momento eu posso detalhar para vocês, a permissão, existe uma permissão de serviço público, que é essa, e existe uma permissão de uso de bem público. Presta atenção que isso também é questão de prova. Se eu falo de permissão de uso de bem público, é ato administrativo. Cuidado com isso. A autorização se dá por ato. Ato administrativo. Tudo bem, amados? Vamos um pouquinho adiante? Posso ir? Você me permite? De coração? Amados, olha só. Quando eu falo aqui da concessão, a lei de serviços públicos diz pra gente que ela é passada, né? O poder concedente passa para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Deixa eu abreviar isso aqui. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Está anotando aí? Concessão, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Deixa eu abreviar aqui, ó. Você me deu autorização para fazer esse rabisco, hein? Não vai falar. Ai, professor, faz um rabisco lá, meu Deus do céu. Consórcio de empresas. Eu quero te dizer que a concessão, ela sempre tem licitação, mas isso eu já falei. A questão é que a lei de serviços públicos diz que a licitação aqui é sempre por concorrência. Ó, licitação aqui é sempre concorrência. Está lá na lei de serviços públicos. Concorrência. Vou abreviar, você anota aí. Quando eu falo de permissão, a permissão ela pode ser para pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física ou pessoa jurídica. A permissão, amados, ela sempre depende de licitação, só que a lei não diz para a gente qual é a modalidade. Ela deixou em aberto. Então, cuidado, também é peguinha de prova. Eu sei que você precisa saber não só da lei de licitações, você precisa saber de todo o contexto. Note que nesse simples ponto, eu passo pela Constituição, eu falo de licitação, eu falo da diferença de permissão para serviços públicos e permissão para uso de bem público, que já seria atos administrativos. Eu falo aqui de serviços públicos, com a diferença ali de concessão e permissão, para quem é, qual modalidade. Espero que você aproveite, guarde essas informações. Isso aqui é muitíssimo importante. Depois me manda um direct lá no Instagram, @prof.alexander, que eu quero saber se você está estudando essa aula, se está valendo a pena. O meu objetivo aqui é fazer diferença na sua caminhada. Estamos juntos? Então agora nós vamos para o próximo ponto e você vai ver aqui que eu fiz exatamente uma tabela para que você possa diferenciar a dispensa da inexigibilidade. Nessa tabela eu já deixei preenchido para você que a dispensa ela se dá de duas maneiras. É um gênero que se divide em duas espécies: licitação dispensada e licitação dispensável. Então, já teve prova que diz que dispensa é sinônimo de dispensada. Dispensa e dispensável constituem a mesma informação? São expressões sinônimas? Não, não são. São coisas diversas. Então, dispensa é o gênero e as espécies são dispensada e dispensável. Fica bem fácil de você visualizar nessa tabela. Vem comigo, vamos fechar esse assunto. Olha só. Quando a gente fala exatamente de licitação dispensada, preste atenção, nós estamos diante do artigo 17. Todos os artigos aqui que eu vou te indicar são, obviamente, da Lei 8666. Vou deixar aqui, ó, 17, 8666. O 17 traz para a gente todos os casos de licitação dispensada. Então, nós estamos diante lá de um rol
taxativo. Rol taxativo. E quando você fala de licitação dispensada, você vai encontrar situações em que seria possível uma competição. Então, um órgão público quer, por exemplo, doar um bem para alguém, quer trocar um imóvel. Seria possível competir? Ah, eu também quero ganhar esse bem em doação. Seria possível? Seria. Então, note que aqui cabe competição, mas a questão é que a lei proíbe a licitação. Esse é o ponto. Ó, cabe competição, mas a lei proíbe a licitação. Então você percebe que aqui o administrador ele não tem para onde correr. A lei diz você não vai licitar. Então olha o que eu vou dizer para você aqui, ó. Vou até enfatizar para você. A lei proíbe a licitação. É a lei que proíbe. Ele não tem para onde correr. Então veja, a contratação direta nesse caso, a contratação direta é um ato. Eu te pergunto, discricionário ou vinculado? Ele pode escolher? Não. É um ato vinculado. É um ato vinculado. Muito bem. E a dispensável, professor? O que diferencia? Dispensável. A dispensável está lá no artigo 24 da 8666. Esse artigo 24 traz todas as hipóteses. Então, nós estamos diante aqui, mais uma vez, de um rol taxativo. Nós temos lá no 24 mais de 30 incisos. Professor, eu tenho que ler? Você precisa fazer sim a leitura. Deixei no seu material aqui. Precisa sim fazer a leitura, cai em prova. Dessa estrutura que nós vamos montar, como eu te disse, eu vou te ajudar a responder a grande maioria das questões. Mas é importante que você dê uma olhada, porque eu quero você gabaritando toda e qualquer questão. Ok, rol taxativo. Aqui são situações, por exemplo, que a administração vai comprar um bem que é 10% do convite. Então vai comprar um bem que ele poderia licitar. Ele poderia comprar o bem de uma pessoa, de outra ou de outra. Então aqui também cabe competição. Cabe competição. Mas o que muda aqui? Lembra que na dispensada não tinha escolha? A lei proibia? Aqui a lei ela dá opção para o administrador. Ela diz: administrador, se você quiser licitar, pode licitar. Mas se não quiser, também não precisa. Você tem essa autorização aqui da lei para não licitar. Então, cabe competição, mas a lei dá opção para o administrador licitar ou não. Então, note que quem dá essa opção é a própria lei. A lei dá opção. Se a lei dá opção, me ajuda aqui. A contratação. Contratação direta é um ato que? É um ato discricionário. O administrador tem a opção de escolher. Então, vem comigo. Quando a gente fala de dispensa, você tem duas espécies, não tem? Vê se você consegue visualizar, olhando para o seu material, que você tem características comuns na dispensa. Presta atenção. O rol é sempre o quê? Taxativo. O rol é taxativo. Tanto na dispensada como na dispensável. Tanto na dispensada como na dispensável, a gente está diante de situações em que é possível a competição. O que vai diferenciar? O que vai diferenciar é se a lei dá a opção para licitar ou se a lei proíbe. Se a lei proibir, é dispensada. Não tem para onde correr. Dispensável pode fazer a licitação ou não. Estamos bem? Vamos passar para o artigo 25. Vamos falar de licitação inexigível agora. Ó, a licitação inexigível está lá no artigo 25 da Lei 8666. Esse artigo aqui ele é muitíssimo importante. Eu já vou destrinchar ele para você aqui. Ó. Vou colocar um coraçãozinho aqui. Esse artigo ele é muitíssimo importante para a gente. Muitíssimo. Professor, e o 24 e 17? O 24 também é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Agora, sabendo o 25 já te ajuda demais a eliminar os casos. Quero que você leia o 24
mas esse 25 aqui é extremamente importante. E o 17? Só uma leitura rápida, não precisa se preocupar tanto com o 17. Preocupe-se com o 25, a gente vai fechar ele agora, e com o 24. São mais de 30 hipóteses. Amados, vem aqui comigo. O 25 vai dizer para a gente que é inviável a competição, em especial, usa essa expressão lá, em especial nos casos 1, 2 e 3. Então, ele dá 3 situações especiais. Quando ele fala em especial, ele mostra para a gente que estamos diante de um rol exemplificativo. Exemplificativo. Por que eu estou te dizendo que é um rol exemplificativo? Porque ele usa a expressão em especial. E aqui, pessoal, cabe competição? Não, a própria lei já diz. É inviável a competição. Então aqui, ó, uma outra diferença, ó, não cabe competição. Não cabe competição. E aí ele vai trazer para a gente 3 casos. Note que só daqui você já consegue muito bem diferenciar inexigibilidade e dispensa. Presta atenção. Dispensa rol taxativo nos 2 casos. E aqui o nosso rol é o quê? Exemplificativo. Na dispensa, em todas as situações, dispensado ou dispensável, cabe competição. E agora? Agora não cabe competição. Ah, interessante, hein, professor? Confia em mim. Isso aqui vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Amados, primeira situação que a lei fala. Primeira situação, colocar aqui segunda situação, terceira situação. A lei diz assim, não cabe, né, essa competição quando se tratar de produtor exclusivo. Produtor exclusivo. Produtor exclusivo. E aqui a lei toma cuidado de dizer, ó, mas é vedada a escolha de marca. Atenção para isso. Professor, não pode escolher marca na 8666? Calma, eu não falei isso. Tem uma situação dentro da 8666 em que é possível sim se definir uma marca. O que não pode escolher marca é aqui dentro de inexigibilidade. Então, produtor exclusivo, mas é vedada a escolha de marca. Aí tem uma outra situação que ela diz assim, quando se tratar de serviço singular. A lei diz, serviço singular é aquele contratado com alguém que tem uma notória especialização. Não precisa ser único, não precisa ser somente aquela pessoa. É alguém que tem uma notória especialização. E aí os exemplos que eu posso te dar são de contratação de advogados renomados, autores renomados, para, por exemplo, defender uma tese lá perante o Supremo, né, de uma ação que envolve muito dinheiro da administração pública e ela quer contratar um administrativista, um professor, um autor de direito tributário para defender uma tese. Muito bem. Então, serviço singular, notória especialização, está lá na lei, mas a lei diz assim, ó, serviço singular, vedada a inexigibilidade, ó, atenção, vedada para publicidade e divulgação. Lembre que lá no início da lei de licitações, ela fala que para publicidade tem licitação. Aqui o que a lei está dizendo é, não pode usar a inexigibilidade para publicidade e divulgação. Para essa situação, não pode. Terceiro caso, terceiro exemplo que vem lá na lei, e talvez você possa estar pensando, professor, mas quais outros exemplos já caíram? Não, caem esses 3, tá? O examinador não fica inventando exemplo, caem esses 3. Terceiro caso é a contratação do artista. Artista. Qual que é artista, professor? Eu sei jogar laranja para cima no sinal. Sou artista? Não. Porque a lei diz assim. A lei tomou cuidado de falar. Artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Pela crítica especializada ou pela opinião pública. Amados, daqui você já consegue responder mais ou menos 80% das questões que envolvem dispensa e inexigibilidade. Eu vou deixar um material com questões para que vocês possam ver isso. É muitíssimo importante você dar um print aí da sua tela, imprimir esse print aí, cola na sua parede, as suas próprias anotações, imprime aí o que você anotou, que você precisa estar em constante contato com esse quadro aqui. Ele vai fazer
toda a diferença na sua caminhada. Olha, aqui na frente eu deixei para a gente os dispositivos que tratam exatamente dessas situações. Ó, tem o 3721, que traz lá aquela regra que a gente falou, ó, ressalvados os casos previstos na legislação, o artigo 2º da Lei 8666, que também fala das ressalvas previstas na lei, o artigo 175 da Constituição, que fala, incumbe ao poder público, eu vou até passar um marca-texto que é muito importante, na forma da lei, diretamente, ou seja, o próprio Estado, deixa eu escrever para você, ó, o próprio Estado, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Atenção para isso, ó. Ele falou de concessão e de permissão. Sempre através de licitação. Será que é importante sempre? Muitíssimo importante. Veja você, nós comentamos que a concessão se dá por contrato, não tem essa característica? Contrato. A concessão pode ser para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Consórcio de empresas. A concessão, a lei diz que a licitação é na modalidade concorrência. E a permissão, amados, também é contrato? A permissão também é contrato. A lei de serviços públicos, ela fala que é contrato de adesão. Cuidado para não confundir com a permissão de servir, de uso de bem público, porque a permissão de uso de bem público é por ato administrativo, também é questão de prova. A permissão, ela é para pessoa física ou pessoa jurídica, também é por licitação, mas a lei não indica qual é a modalidade. Ó. A lei não indica a modalidade. Lembrando que a Constituição não exigiu aqui a licitação para a autorização de serviço público. Na autorização para prestação de serviço público, primeira coisa, né? Eu posso ter uma autorização para prestação de serviço público? Pode. Esse dispositivo ele fala de concessão e permissão, porque ele está falando que sempre tem que ter licitação para esses casos. A autorização, lembrando, ela se dá por ato administrativo. Ok? Espero que tenham gostado. No material, na sequência, você vai ver que eu deixei os artigos relacionados à licitação dispensada, licitação dispensável. É muitíssimo importante que você faça essa leitura. Espero que você tenha gostado, espero fazer diferença na sua caminhada. Me manda uma mensagem me dizendo, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no YouTube, se inscreve no Instagram. Para mim é uma honra estar com você nessa caminhada. Conte comigo. Para qualquer dúvida, pode me mandar um direct lá no Instagram, lá eu consigo responder com mais facilidade. Beijo no coração, espero que tenha gostado. Tchau.